agradecemos por essa fidelidade que não se acaba, Senhor. Oh, fiel e digno é o Senhor. Tu és fiel, Senhor. E teu amor por nós não tem fim, nós te agradecemos. Queremos te bendizer pela oportunidade que nós temos de falar da tua palavra, Senhor. E o Senhor nos deu ouvidos para ouvir, coração, Senhor, para recebermos a tua palavra, entendimento, mente aberta, Pai, em nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor, possa trazer para nós, ó Deus, ó Pai, a tua vontade, o querer do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar nesse tempo, Pai, para recebermos a tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Abra comigo em Mateus capítulo 17. Quero falar um pouco sobre divina providência, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Que Deus é Deus que sempre providencia escapes para nós nos nossos apertos, nas nossas dificuldades. Esse é o nosso Deus, né? E é tão bom falarmos desses assuntos. Semana passada eu falei um pouco, quase parecido, no mesmo tema disso, e eu gosto de falar um pouco sobre isso. E eu escolhi para falar Mateus 17, uma parte do verso 24 até o 27. Nós vamos ler, depois vamos nos assentar e vamos falar um pouco sobre o texto. Mateus 17, 24, quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam o imposto das suas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Pegue-a e pague o imposto por mim e por ti. Pode sentar, obrigado. Esse capítulo é um capítulo interessante, porque ele começa lá na glória, no monte, né, falando da divindade de Jesus, e ele termina mostrando a humanidade de Jesus. Nós vemos no começo um Cristo lá no monte, sendo glorificado, né, sendo ali adorado por anjos, e ali ao lado dele Moisés, Elias, os discípulos sendo repreendidos para que eles possam dar mais atenção ao Senhor, porque ele é o Filho de Deus, falando assim da divindade dele, e termina falando de Jesus como homem pagando tributos a essa terra. Então nós vemos assim uma coisa muito curiosa nesse capítulo 17, né? Esse texto me chama muita atenção sobre essa questão da providência do Senhor, mas é claro que existem algumas outras questões que são importantes, como no verso de número 24 que nós lemos, que diz que quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto do templo? Eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidades. Sabe, Jesus ele se ausentava muitas vezes da localidade de Cafarnaum, e era natural que ele fosse questionado assim, porque tudo indica que Cristo realmente não havia pago esse tributo correspondente a esse ano, por causa das viagens que ele fazia. E quando então ele voltou das viagens, ao chegar, então Pedro, que representava o chefe dos discípulos, né, dos apóstolos, foi ali cobrado com relação ao Senhor. Porque é fácil falar, no capítulo 16, Jesus diz para ele: dar-te-ei as chaves, né?
Então é interessante que Pedro sempre tinha essa responsabilidade de ser o líder, né? Domingo de manhã também eu falei sobre ele sendo uma das colunas da igreja, ao lado de Tiago, irmão do Senhor. Então Pedro sempre carregou a liderança. Então é normal que eles chegassem em Pedro, talvez pela dificuldade de chegar no Senhor, não sabendo como chegar até o Senhor Jesus, eles então acharam melhor falar com Pedro. Que imposto era esse? Era um imposto equivalente ao resgate da alma. Na verdade, isso não era criado por homens, mas foi instituído por Deus. Se nós corremos um pouquinho, eu tenho um pouco tempo, mas se nós formos lá em Êxodo capítulo 30, prometo que eu não vou demorar. Êxodo capítulo 30, só para você entender que imposto era esse, né? Então, Êxodo 30, verso 11, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles pagará ao Senhor o resgate pela sua vida. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Cada recenseado dará metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Todo recenseado de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. Presta atenção no 15 que é interessante. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo, quando derem oferta ao Senhor, para fazerdes expiação por vossa vida. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pelas vossas almas. Então era, na verdade, um dever, era uma ordenança do Senhor. E isso valeu principalmente depois que eles voltaram do cativeiro. Então eles começaram, por meio de Neemias, voltar a dar as suas contribuições, e isso era algo que fazia-se todo ano. E esse dinheiro era para que eles pudessem comprar os animais e sacrificar na Páscoa, né? Porque se sacrificava uma quantidade enorme de animais, então isso era para a manutenção do templo e também para que ajudasse na compra desses animais. Isso era uma coisa que eles faziam todo ano. Era um dever dele, era dos judeus, uma responsabilidade. Eu falei do verso 15, que é interessante aqui de Êxodo, porque fala que tanto o rico como o pobre deveriam pagar o mesmo valor, ou seja, o valor das almas são iguais. Não há diferença da alma do rico para a alma do pobre. Aqui é nós que fazemos essa distinção, mas para Deus nós somos todos iguais. Então, tanto para o rico quanto para o pobre, o pagamento é um só. Né? Isso é interessante, é curioso. Né? Porque para Deus nós somos alma, todos nós. Não há diferença entre nós, não há alma de rico e alma de pobre. Há alma. Todas são miseráveis, todas são pobres e todas precisam de uma forma, porque foi criado por Deus o tributo, o pagamento. Eis a razão porque o Senhor teve de pagar pelas nossas vidas. Eis a razão porque o Senhor teve de morrer pelas nossas vidas. A oferta maior foi Ele. Ele pagou pelas nossas vidas. Então, eles contribuíam para que esses animais pudessem, então, ser mortos. E assim, eles podiam ter, de uma certa forma, entre aspas, o perdão dos seus pecados. Como Hebreus diz, é impossível que sangue de touro, de bode, venha pagar pecados. Mas, de uma certa forma, eles faziam aquilo olhando para Cristo lá no futuro, porque eles sabiam que lá na frente, Cristo viria, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Então eles sacrificavam olhando para o futuro. A Bíblia diz que tudo era a sombra do que havia de vir. Então Cristo veio, acabou a sombra e Ele se tornou o verdadeiro sacrifício. E nós somos salvos por causa do preço que Ele pagou pela nossa vida. Amém? Então, vamos falar de responsabilidades. Todos nós que queremos andar com Jesus, nós não podemos nos equivocar ou se esquivar
dos nossos deveres. Não podemos. Nós temos deveres civis, temos deveres religiosos, e cabe a nós cumprir esses deveres. É lamentável, porque muitos dão um péssimo testemunho quanto a isso. Dão um péssimo testemunho em relação aos seus deveres como cidadãos. Nós, cristãos, filhos de Deus, deveríamos ser os melhores cidadãos de uma cidade, dessa terra. Nós é que deveríamos ser. Nós deveríamos ser um exemplo entre todas as pessoas de uma cidade, de um bairro. Nós é que deveríamos ser apontados como exemplo da nossa vida, da nossa forma de viver, como cumpridores do nosso dever. Mas acontece que nós muitas vezes não somos. Muitas vezes o nome cristão é jogado no lixo. Muitas vezes o nome de crente é chutado, é envergonhado por causa do testemunho de muitas pessoas. Elas querem seguir a Jesus, mas elas não querem cumprir com os seus deveres. Elas são péssimos pagadores, elas não pagam ninguém, ficam devendo para todo mundo, são caloteiros, dão cheque sem fundo. É lamentável, mas é verdade, meu irmão. O que eu posso falar se não a verdade? Eu sei, isso é difícil, mas é uma pura verdade. Nós, pastores e pessoas que trabalham no comércio, estão cansados de ouvir isso. Cansado de ouvir pessoas que vêm e falam para a gente. Agora, nós precisamos zelar pelo nome de cristãos. Se nós queremos andar com Cristo, se nós queremos trazer a marca de Cristo em nós, a marca de cristão em nossas vidas, precisamos ser exemplo em tudo, no nosso modo de andar, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, em tudo sermos exemplo. Será que somos exemplo? Será que, de verdade, as pessoas podem olhar para nós e dizer, ali está um verdadeiro cidadão? Ali está um verdadeiro cidadão. Quando Jesus olhou para Natanael, Jesus disse, eis aí um verdadeiro cidadão, em quem não há dolo. Será que nós podemos ser apontados também? Será que nós podemos ser elogiados também? Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, que se a nossa justiça não exceder em muito, a quem? A dos escribas e fariseus, não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Preste atenção, vai estudar na sua casa quem são os escribas, vai ver quem eles são, doutores da lei, conhecedores da lei, quem eram os fariseus, vai ver quem eles eram, fiscais da lei. Nós precisamos, em nome de Jesus, olhar para a nossa vida, olhar para o exemplo que temos dado em nossa casa, no nosso trabalho. Nós precisamos olhar se nós estamos sendo um modelo de verdade do cristianismo, se nós estamos provocando sede nas pessoas, quando as pessoas olham para nós, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, e uma das funções do sal é produzir sede, vontade, desejo de ser igual. Será que as pessoas, quando olham para você, veem o seu testemunho, eles querem ser como você? Será que as pessoas, quando olham para você no seu trabalho, lá no fundo, elas aspiram ser como você? Isso é reflexo do nosso testemunho, é reflexo daquilo que somos. Por isso que nós precisamos olhar, vigiar a nossa boca, por isso que nós precisamos vigiar os nossos pés, por isso que nós precisamos vigiar os nossos olhos. Precisamos vigiar, meu irmão, o tempo todo, em todo momento. Por quê? Porque, na verdade, como dizia Billy Graham, falecido, grande evangelista, que faleceu aí esses dias, nós somos a Bíblia ambulante que muitos vão ter a oportunidade de ver, de ler. Muitas vidas nunca, meu irmão, chegarão a ter uma Bíblia dessa nas mãos, mas terão a sua vida para ler,
terão a minha vida para ler. Muitas pessoas que estão lá no seu trabalho estão olhando para você, para o seu modo de ser, para o seu comportamento, como você trata os outros, como você trata a sua família, como você lida com situações de pressão, como você lida com situações de aperto e dificuldades. As pessoas estão olhando para o seu modo de ser. E como nós estamos reagindo? Como nós temos passado o nosso testemunho do Senhor? Essa é uma das responsabilidades. Esse é um dos deveres de um cristão, dar bom testemunho. Faz tanto tempo que eu não escuto isso, faz tanto tempo que eu não ouço uma mensagem sobre dar bom testemunho. Você tem dado bom testemunho da sua fé. Você tem dado bom testemunho de Cristo aos outros. Tem ou não? É lamentável. Infelizmente, é uma vergonha, mas muitos não dão testemunho. Muitos não conseguem dar um bom testemunho de Deus. Deixam de cumprir, assim, os seus deveres. Se esquivam dos seus deveres. Eu quero dizer uma coisa para você, a nossa vida deve ser sempre uma bênção para as outras pessoas. Sempre deve. Ainda que isso venha custar o nosso direito. Ainda que isso venha tirar de nós os nossos direitos e sejamos prejudicados por causa disso. Não importa. Você tem que ser bênção. Você foi colocado lá naquela empresa para ser uma bênção. Deus não colocou você naquela empresa lá à toa. Você não está lá naquele bairro à toa. Você não está lá, meu irmão, naquela escola, naquela faculdade à toa. Você está lá porque Deus colocou você lá. Porque Deus plantou você lá. E o que Deus espera é que você produza frutos para a glória dEle. O que Ele espera é que você produza frutos que venham glorificar o nome dEle. O que Ele espera é aquilo que Jesus disse, que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus espera. É tão bonito quando alguém olha e diz, você é crente, né? Aí você fala, sou. Ah, eu percebi, você é diferente. Já pensou? O Pai lá na glória, o prazer que nós damos, a alegria que nós damos. Ao contrário, quando alguém diz, olha lá, ó, diz que é crente, dá uma olhada nele lá, ó. Os anjos cobrem o rosto de vergonha. Sejamos, então, cumpridores dos nossos deveres. Não vou falar, porque não tem muito tempo para falar desses deveres, dessas responsabilidades. Ficou só nesse testemunho que eu acho que é muito importante. O verso de número 25 e 26 diz que ele então respondeu, dizendo sim. Sim. Pedro foi rápido. Calvino, ele dizia uma coisa interessante. E eu gosto daquilo que Calvino diz, porque ele falava assim, que se até o cachorro defende o seu dono quando é atacado, quanto mais os filhos de Deus. Eles estavam atacando o mestre. Pedro teria que fazer alguma coisa. Afinal de contas, eles estavam acusando o Senhor Jesus de não pagar o tributo, de não estar cumprindo com o dever. Então Pedro rapidamente disse sim, ele pagou sim, pagou. Não havia pago. O Senhor não havia pago o tributo. Mas Pedro vem e diz, não, ele pagou sim. Pagou sim, está escrito aqui, ó. Respondeu ele sim. Sim. Defendendo o Senhor. Defendendo. Sabe, eu acho tão interessante, muitas vezes, como Calvino disse, o nome do Senhor. É claro que Deus não precisa de advogado, Deus não precisa que a gente defenda Ele, Deus não precisa que ninguém defenda o nome dEle, claro, eu sei disso. Porque Deus é intocável. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que as pessoas fazem, não toca em Deus. O meu pecado não muda Deus, não toca em Deus, não faz de Deus ser mais ruim, melhor, bom, mal para mim, é indiferente. Deus é indiferente.
É indiferente àquilo que o mundo faz. O Salmo 2 diz que o mundo todo se rebela contra Deus. Todo mundo se arma contra Deus. E a Bíblia diz que Deus lá do céu ri de todos. Você já imaginou uma cena dessa? Todo mundo, né, se revoltando contra Deus, todo mundo se rebelando contra Deus e Deus lá em cima. Coitados. Porque Deus é intocável. É intocável. Mas é claro que Pedro aqui estava fazendo o correto. Pedro estava fazendo o que é certo, defendendo o seu Senhor, mostrando o seu amor por seu Senhor, mostrando assim o seu amor, cuidado para com o Mestre. Às vezes nós vemos crentes que são muitas vezes, olha irmão, colocados no canto, escanteados, e ali eles são então atacados, e o nome do Senhor é vituperado, o nome de Deus é agredido, o nome do Senhor, e aquele crente não fala nada, aquele crente não diz nada, talvez por causa da vergonha, da timidez. Eis a razão porque a palavra diz que os tímidos ficarão fora. Eu creio que é essa timidez. Quando eu recuo, quando eu não falo, quando eu me recuso, presta atenção nisso, isso é uma coisa interessante. Quando eu, meu irmão, sou tomado por uma timidez, e eu então, ao invés de testemunhar dele, eu recuo, eu volto para trás. A Bíblia diz que os tímidos ficarão de fora. Não é aquele tímido que tem vergonha de vir aqui na frente e pegar o microfone, não. É aquele que não tem coragem de dizer do seu Senhor. É aquele que não tem coragem de assumir o Senhor publicamente. É aquele que diante desses desafios foge, nega, por medo. Você tem medo de defender o seu Senhor? Você tem medo de defender a palavra? Cuidado. Que o Senhor nos dê coragem, assim como Pedro, para dizer sim. E a Bíblia diz que logo então que ele fala sobre isso, ele volta para a casa dele, e a Bíblia diz algo impressionante, que quando ele chega na porta, Jesus antecipa ele. O que é isso? Jesus fala algo, pergunta algo para ele, daquilo que estava acontecendo lá. Olha que coisa incrível. Eu quero falar sobre onipresença. É um dos atributos de Deus, a onipresença. Significa que Deus está em todos os lugares. Paulo diz que nele nós nos movemos, nós andamos, existimos. Sabe, é uma coisa assim, Deus está realmente, literalmente em todos os lugares. Alguém diz, mas até no inferno Deus está. Mas como assim? A justiça dele está lá, a ira dele está lá. Então até lá ele está. A ira dele se encontra lá, a justiça dele se encontra lá. Então Deus realmente está em todos os lugares. Em todos os lugares, não existe um lugar nessa terra em que ele não está. Ou seja, isso então significa que nós não estamos fora do alcance de Deus. Significa que nós não estamos sozinhos. E isso é, de uma certa forma, assustador. Saber que Deus é onipresente, saber que Ele está comigo em todos os lugares, saber que os olhos dEle me acompanham, saber que os olhos dEle estão sobre mim. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a vida do homem, para ver a minha conduta, para ver como eu tenho vivido diariamente. Ele me acompanha 24 horas. Na verdade, é o Big Brother do céu. É essas câmeras que estão sempre voltadas. A Bíblia diz que Deus tem 7 olhos. Imagina, 7, o número da perfeição. Nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Pedro estava lá, Jesus estava dentro da casa, e o Senhor estava vendo a conversa de Pedro com aqueles homens cobradores de impostos.
Meu irmão, saber que Deus está acompanhando você, que os olhos dele estão sobre a tua vida, isso deve encher-nos de temor. Isso deve encher o meu e o seu coração de temor constante na presença do Senhor. Olha o que o Salmo 139 diz, vamos lá, Salmo 139, um dos salmos mais conhecidos. O que diz o Salmo 139? Ó Senhor, ele parece que está admirado, ele parece que, de uma forma tão admirado, ele diz, ó Senhor, tu me sondastes e me conheces. Quer dizer, o coração do salmista estava sendo sondado 24 horas. O teu coração está sendo sondado 24 horas. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para você 24 horas. Ele diz, tu me conheces, o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ele está falando do conhecimento divino aqui. No verso 3, ele fala que os nossos caminhos são conhecidos. Ele diz, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta. Olha a limitação do homem. Nós somos limitados. Deus cercou a gente. Eu não posso sair da presença dEle. Eu fui cercado por Ele. Ele diz no verso 5, tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Oh, meu querido, Pedro não sabia. E talvez você não tenha esse conhecimento. E esse é o problema de todos nós. Quando nós estamos fazendo aquilo que é errado, nos esquecemos de que aquele que tudo vê está olhando para nós. Nos esquecemos que nunca estamos sozinhos. Nos esquecemos que Ele está sempre ao nosso lado, olhando para a nossa vida, nos contemplando, nos acompanhando, escutando. Porque a Bíblia diz que o Senhor sabia o que eles haviam conversado lá. Sabe, não te dá temor saber que Deus escuta a sua conversa diária? Não dá temor em você saber que Deus, que o Senhor ouve a sua conversa, o que você tem conversado? Às vezes não é sua boca, é sua mente que não para de falar. Porque muitas vezes o silêncio fala mais alto que as nossas palavras. Não te dá temor em saber que Deus tem escutado você, tem ouvido você, os seus queixumes, suas reclamações, suas murmurações. Eu tenho falado aqui, meu irmão, murmuração é a música do diabo. Cada vez que você murmura, você monta ali um cenário. E você começa a murmurar, vem demônios para dançar. Aqui dali, meu irmão, eles adoram. É música para o diabo. O que tem de crente murmurador, crente que reclama, crente que maldiz. Eu não sei, a Bíblia diz que Deus me abençoou. E tem crente que fica amaldiçoando, dizendo que é maldito, dizendo que não tem sorte, dizendo que é um azarado mesmo. Para com isso, irmão. Deus te abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Somos abençoados. Você é uma bênção. Muda o seu vocabulário. Muda aquilo que você tem falado, porque o Senhor está ouvindo. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, sabe por que Israel foi destruído? Porque eles murmuraram e Deus enviou o destruidor para acabar com eles. Para de murmurar, para de reclamar.
Fale conversas que edificam. Quando eu comecei na igreja, o pastor Joel está aí, nós tínhamos um costume de dizer: isso edifica. Essa palavra edifica. Isso daí realmente vale a pena ouvir, porque a palavra de Deus diz que a nossa conversa deve ser temperada com sal, boa para aquele que vai ouvir, saudável para aquele que ouve. Rapaz, dá desgosto, dá nojo de ouvir certos crentes. Você não aproveita nada dele. Não sai nada da boca dele aproveitável. Só conversa boba. Só conversa que não tem nada a ver com a Bíblia. Nós cristãos deveríamos conversar mais sobre as coisas de Deus. Nós cristãos deveríamos usar mais o pátio, mais as nossas reuniões, mais as nossas festinhas, não para ficar jogando papo fora, mas para falar sobre as coisas de Deus, para falar sobre coisas que edificam, coisas que vão fortalecer a minha alma, a minha fé, a vida do meu irmão. Afinal de contas, Ele está nos ouvindo. Ele está o tempo todo nos ouvindo. Ele ouviu você hoje. Ele me ouviu hoje. Desde quando você levantou, Ele ouviu as suas conversas. Ele ouviu o que você falou sobre a sua esposa. Ele ouviu o que você falou sobre o seu filho. Ele ouviu o que você falou sobre o seu marido. Ele ouviu o que você falou sobre a sua empresa. Ele ouviu tudo sobre a tua vida. Isso não te dá medo? Isso me dá medo, porque Jesus disse que de toda a palavra nós vamos ter que dar conta. Toda a palavra nós vamos um dia ter que dar conta. Eu não sei se tem um anjo que fica, um escriba que é anjo lá, que fiz, porque o escriba ele escrevia, né? Escriba. Ele escrevia. Eu não sei se tem um anjo escriba lá que fica escrevendo cada palavra que eu falo. Cada palavra. Ele fica anotando. Imagina quando eu chegar lá. Imagina quando você chegar lá. Ele pegar o livro das minhas palavras. Ele pegar o livro das suas palavras. Misericórdia. E Deus tenha piedade da minha alma. E Deus tenha piedade da nossa alma. Nós servimos um Deus que é onipresente, um Deus que está sempre nos ouvindo, um Deus que está sempre com os ouvidos abertos para nos ouvir. Oh, meu irmão, e aquilo que eu falo repercute no céu, repercute nas regiões celestiais. Eu preciso entender, você precisa entender que não há só um Deus que ouve, mas há demônios que ouvem, espíritos malignos que ouvem, há um principado que ouve. E isso se torna arma poderosa para o inimigo. Isso se torna uma arma mortal na mão do inimigo. Porque você sabe, os psicólogos estão cheios, cansados de dizer isso. Palavras que matam crianças, palavras que destroem o futuro de crianças, palavras que destroem o futuro de famílias e lares. São palavras malditas. E o nosso Deus está nos ouvindo. Porque o Senhor Jesus disse: que parece, Simão? Verso 25. De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vamos voltar lá para aquele tempo. Naquele tempo existiam os reis. E os reis, então, eles tinham sua família. E a família deles estavam ali, eles eram, de uma certa forma, cuidados, eles eram, de uma certa forma, recebiam, né, do povo dinheiro, mas o rei não cobrava do príncipe, da princesa, dos seus filhos, não, cobrava só dos outros, da família não se cobra. Jesus estava dizendo: então, peraí, de quem é o templo? De Deus. Eu sou filho de quem? Vocês dizem que eu sou filho de Deus? Além disso, existia, não sei se você se lembra, veio agora na minha mente. Você se lembra da vitória de Davi sobre Golias? Que isentava a família de Davi de pagar impostos? Interessante. Então também Jesus, por direito de ser filho de Davi, não podia pagar o imposto.
Além disso, sacerdotes, levitas, eles, profetas, não pagavam impostos. Jesus também era profeta, rei, sacerdote, ele era tudo. Jesus tinha a tríplice coroa, rei, sacerdote, profeta. Ele era completo. Mas mesmo assim ele estava dizendo, eu vou fazer, eu tenho que fazer. E por que razão? Olha só o começo da mensagem onde a gente veio cair, porque no verso 27 ele diz, para que não os escandalizemos. Olha o cuidado dele. Olha o cuidado que ele tinha de não causar escândalos. Olha o cuidado que ele tinha de não se criar em torno dele uma imagem de que ele desprezava o templo, de que ele não era cumpridor das leis de Deus. Não, Jesus, ele era cumpridor. Ele cumpriu tudo da lei. Eu disse esses dias na escola, tem um livro que eu adquiri há um tempo que diz Jesus, um judeu praticante. E ali fala de tudo que Jesus cumpriu em relação à lei judaica. De fato ele cumpriu tudo. Tudo que a lei mandava, tudo que a lei pedia, tudo que a lei exigia. Jesus era cumpridor, Jesus foi cumpridor. Mesmo, meu irmão, ele tendo o direito de não pagar, ele fez questão de pagar. Porque ele não queria causar escândalos. Você tem essa preocupação? Eu tenho essa preocupação? Devemos ter. Paulo disse, o que me preocupa é andar bem com os que são da igreja, com aqueles que são lá de fora, com todos. Eu quero andar correto, eu quero andar de uma forma justa. Isso é o que importa. Quero falar um pouquinho, para nós terminarmos, sobre a divindade dele, que aí fecha e a gente fala dessa providência maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus. Então a Bíblia diz então que ele não queria escandalizar e ele diz a Pedro, olha como Jesus viveu limitado nessa terra. Ele não tinha 2 moedas. Ele não tinha nada, de fato. Se ele tivesse, ele daria. A Bíblia diz que quem sustentou o ministério de Jesus foram as mulheres. As mulheres sustentavam as viagens de Jesus. Olha que coisa linda. Maravilhoso isso. Jesus sempre dependeu do Pai. Sempre viveu na dependência do Senhor, do Pai. Por isso ele dizia, quando vocês saírem, não levam nada com vocês. Não levem. Vá sem nada. E esses dias eu estava lendo um livro do Leonard Ravenhill, que ele criou esse ministério, e ele disse que ele, no começo, em 1937, ele e os amigos dele, mais uns 35, saíam pela Inglaterra, pregando sem saber onde dormir, o que comer. E ele conta cada experiência maravilhosa, dizendo que Deus supria, que Deus providenciava. Nós precisamos acreditar mais na providência de Deus. Precisamos acreditar mais nesse Pai que está sempre de olhos em nossa vida. Se nós, preste atenção, voltemos um pouco, se nós nos preocupemos com o nosso testemunho, se nós nos preocupamos, como o texto fala, em darmos bom testemunho, em viver, fazendo a vontade de Deus, em cumprindo os nossos deveres, o Pai Celestial, Ele terá prazer de cuidar da nossa vida, Ele terá prazer de cuidar de você, não te faltará nada. Quando Jesus estava encerrando o ministério dele, ele reuniu os 12 e ele fez uma pergunta, ele lançou no rosto dos 12, porventura lhes faltou alguma coisa? 3 anos e meio, eles tinham deixado o barco, tinham deixado a rede, tinham deixado a coletaria de impostos, eles tinham abandonado tudo, toda a profissão, confiaram num homem chamado Jesus de Nazaré, que ele iria providenciar para eles o necessário. E no final Jesus reúne eles e disse, porventura lhes faltou alguma coisa? Sabe qual foi a resposta unânime dos 12? Não, Senhor, não nos faltou nada. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que abre portas onde não há portas. Ele é o Deus que faz, meu irmão, milagres acontecer na nossa vida. Não importa onde, não importa, meu irmão, em que setor de nossa vida, nós precisamos acreditar mais em Deus. Precisamos acreditar mais na ação poderosa dEle.
Precisamos ver que Ele tem conhecimento da nossa situação. Que Ele conhece a sua vida. Que Ele conhece tudo. Que nada escapa do conhecimento dEle. Veja, Ele conhecia aquele peixe que estava ali no mar da Galileia, que tinha um peixe dentro da boca. Isso é conhecimento. Isso é conhecer tudo, saber tudo. Sabe, saber que lá no mar da Galileia, entre milhões, bilhões de peixes, criaturas, existia um peixe que estava ali com uma moeda. Isso é conhecimento divino. Isso não é conhecimento humano. Isso nenhum homem pode saber, nenhum homem pode conhecer. Deus sabe tudo, conhece tudo, Jesus conhece tudo, sabe tudo sobre a tua vida, sobre você. Aquele que conhecia aquele peixe, aquele que conhece os peixes dos mares, aquele que chama as estrelas pelo nome, conhece tudo sobre você. Ele sabe seu nome, Ele sabe quanto é o seu calçado, que número é o seu calçado. Ele sabe quanto é que você, meu irmão, tem de cabelos na cabeça, porque a Bíblia diz que até os fios de nossa cabeça Ele sabe quantos tem. E nenhum dele cai sem que Ele não tenha conhecimento. A Bíblia diz que não tomba um pardal. Quantos pardais morreu hoje? A Bíblia diz que Deus sabe todos, do mundo todo. Não é só de um bairro, não é só de uma árvore, do mundo todo. Deus sabe quantos morreram. Que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse? Que onisciência é essa de saber que lá tinha um peixe, que existia um peixe com uma moeda na boca? Que poder é esse? Olha só, que poder é esse, meu irmão, de direcionar esse peixe para o anzol de Pedro. Olha, eu não sei, mas deveriam ter outros pescadores. Certamente existiam outros jogando rede, outros que estavam ali com a vara, outros que também estavam ali tentando a sorte, mas o Senhor direcionou aquele peixe para o anzol de Pedro. Se isso não for poder, se para você isso não é poder, então não sei o que é poder. Isso não pode ser um acaso, meu irmão. Alguém teve que perder a moeda. Um peixe teve que comer a moeda, ficar com aquela moeda na boca durante um tempo. Além disso, ter aquela moeda na boca, aquele peixe teve que ser fisgado. Você acha que isso é obra do acaso? Tem gente que não vê os milagres de Deus. Tem gente que não consegue ver Deus operar, a mão dele agir. Abre teus olhos e veja a mão de Deus na tua vida. Deus está fazendo milagres na sua vida. Deus faz milagre todos os dias. Nós é que não vemos. Achamos que foi o acaso. Achamos que foi a sorte. Não. Foi a providência divina. Para mim, sorte tem nome. Chama providência. A mãe das bênçãos. Ela é a mãe de todas as bênçãos. Ela é a mãe de todos os milagres. Sabe quem é o Pai? O Pai é Ele. O Pai é o nosso Deus. Agora, quem conhece o peixe, que engoliu e que estava entalado com aquela moeda aqui, ó, sabe que você também está entalado. Sabe que você durante dias, meses, anos, tem uma coisa entalada dentro de você. Está entalado aquela raiva, aquele ódio. Aquilo está aqui, ó. Ele sabe disso. Ele sabe da sua rejeição, Ele sabe do seu abandono. Ele sabe do desprezo que fizeram com você.
Ele sabe das noites de sofrimento, do desespero, da vontade de se suicidar, de tirar a vida. Ele sabe tudo. Aquele que conhecia aquele peixe entalado conhece você. Você está com esse espinho entalado aí, ó. Esse negócio não sai, anos e anos. Fizeram mal para você, feriram você, machucaram você, acabaram com a tua alma. Ele sabe disso. Só que ele sabe também que dentro de você existem riquezas, existem valores. Dentro daquele peixe que estava com aquilo que para aquele peixe era um sufoco, era um tormento, era uma riqueza, era um valor. Sabe, eu tenho aprendido que muito ódio se transforma em muito amor, que muita raiva se transforma, meu irmão, em muita paz. Muita rejeição se transforma em muito carinho. Basta vir para Jesus. Basta que Ele fisgue você, que Ele consiga pegar você. Sabe, existem pessoas que dizem, mas isso não aconteceu comigo. Eu já estou há 30 anos na igreja. Será que de fato nós somos fisgados por Ele? Será que de fato foi o anzol dele que nos pegou ou foi a religião? Muitos sofrem, passam a vida toda achando que estão servindo a Cristo, mas estão servindo a homens, a religião. Enquanto você estiver olhando para os homens, você não vai mudar. Enquanto você estiver dependendo de homens, você não vai mudar. Mas quando você parar de olhar para o homem e olhar para ele, só para ele. Quando você dizer, só o Senhor me basta, só o Senhor me interessa. Aí você vai ser cheio. E você vai descobrir coisas que você não sabia que existem dentro de você. Coisas que você não sabia que... valores que você desconhecia. Coisas que você vai dizer, mas poxa, eu não sabia que isso existia dentro de mim. Eu não sabia que eu podia ser feliz. Eu não sabia que eu tinha essa alegria dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha esse gozo dentro de mim. Deixa Jesus mostrar para você o seu valor. Deixa Ele mostrar para você a sua riqueza. Eu quero que você feche os teus olhos. Fale com Ele. Fale do seu coração. Ele sabe, você não precisa esconder nada. Ele sabe como você tem recebido esse tratamento do seu cônjuge, do seu pai. Ele sabe da sua humilhação, da sua dor. Ele sabe. Mas deixa o anzol dele nessa noite tirar, arrancar de dentro de você toda essa dor guardada, essa angústia guardada, essa raiva antiga, ou essa rejeição que você recebeu dos seus pais. Deixa ele tirar para fora. Vomita isso, meu. Tire isso para fora da sua alma. Nas mãos dele isso vai ser transformado em valores,
A Bíblia diz de um homem chamado Saulo, que era um homem que transpirava ódio, raiva, quando ele encontrou-se com o pescador Jesus. Ah, meu irmão, ele se tornou tão doce. Talvez o mais doce de todos os apóstolos. Virou uma criança. Foi o que mais sofreu. Foi o que mais sofreu por amor a Cristo. Todo aquele ódio, aquela raiva se transformou em amor. Ele declarou amor por todas as igrejas que ele pastoreou. Igrejas rejeitavam ele como a de Corinto, mas ele dizia: eu amo vocês, porque eu formei vocês. Vocês são meus filhos. Deus quer transformar o que existe de ruim em você, mudar aquilo que existe de ruim na sua vida. Vamos cantar uma canção. Se você quiser vir aqui na frente e chorar aqui a sua dor, a sua angústia, a sua raiva, você pode fazer isso enquanto nós adoramos ao Senhor.